Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ler João, capítulo 21, dos versículos de 1 a 19, e o tema do nosso encontro de hoje vai ser: a casa de Deus é para todos. Então, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Jogue a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então os discípulos que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Toma conta das minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso, aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus, e Jesus acrescentou: Siga-me. O que eu acho assim de interessante, né, que me marca, eu acho que toda leitura do Evangelho, toda leitura bíblica, nós temos que fazer em meditação, em oração, reflexão. E aí esse pedaço, né, aonde Jesus pergunta se eles têm peixe, e eles respondem não. Mas quando eles chegam na praia, Jesus já tem um peixe na brasa,
e já tem pão, né? Pão e peixe. Pão e peixe. Ele precisava dos peixes que estavam lá na barca? Não. Ao meu ver, é como se Jesus estivesse mostrando assim, ó, aqui são os peixes que eu já pesquei. Enquanto eu estive no meio de vocês, enquanto eu estava, né, nesses 3 anos de vida pública, ele pescou. Então já estavam ali na brasa. Mas ele quer que nós, que Pedro, que a igreja venha e traga os outros peixes que ainda serão pescados. Venham a se unir àqueles que ele já pescou. Que nós tenhamos isso conosco no nosso pensamento. Cabe a nós trazer novas pessoas, evangelizar. A nossa evangelização não precisa ser só com a boca. Principalmente ela tem que ser com a nossa vida, nosso dia a dia. Tanto que Pedro, quando ele falou, vou pescar, um monte foi junto. Então a nossa vida arrasta muitas pessoas. Por isso que temos que ter cuidado com aquilo que fazemos, como agimos, porque muitos vão se influenciar com as nossas atitudes. Então hoje, para mim, o que fica é qual o peixe que nós vamos trazer para se juntar com os peixes que Jesus já trouxe, já colheu, já pescou. Nós estamos numa vida de evangelização, de conversão, de busca, de levar a outras pessoas o conhecimento de quem é Cristo. Isabela mostrou como tem que ser a igreja de Cristo. Nós. No ato penitencial é nós. Se falar no ato penitencial, eu confesso, não, nós. É unidade, né? É unidade. O que Pedro falou? Eu vou pescar, vocês façam o que quiserem. Não é assim. Pedro é o Papa. Quando João fala, Pedro é o Senhor, Pedro pula na água sozinho. O eu na igreja é nós. Quando Jesus fala, tragam alguns peixes, Pedro sobe sozinho na barca e traz a barca. Não é assim. 3 vezes Pedro falou, eu. Na igreja somos nós em Cristo. É Cristo que nos envia. Sem Cristo, a barca é a igreja. Sem Cristo, a barca pode ir no mundo. Não vai pescar nenhum peixe. O símbolo dos cristãos é o peixe. Os cristãos se identificavam um para o outro com um peixe, um cordão, para saber que era cristão. Então, até nos túmulos, né? Eram sim, desenhados colocavam um peixe para saber, aqui está enterrado um cristão. Então, esse simbolismo de 153 peixes, segundo uma tradição antiga, representa o número de espécies de peixes que tinha naquele lago. Então, o que pegou? 153 peixes, significa o que? Todos. Por isso que o Papa Francisco falou, a igreja é para todos. Os peixes, as suas espécies são diferentes. Tem um pequenininho, tem um médio, tem um grande, mas eles pescaram 153 grandes peixes. O que significa? Quando aqueles peixinhos pequenininhos vêm para a igreja, eles se tornam grandes, se tornam santos, porque eles mantêm a unidade com Cristo. Vejam, quando na primeira pesca, quando Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens, eles pescaram tanto peixes que a barca ia afundar. Então Pedro chamou outras barcas. O que é? São as dioceses, que precisam acolher os peixes. Não pode estar concentrado. Por isso que a igreja tem diocese, a diocese tem paróquia, a paróquia tem capelas, e muitas vezes se reúne nas casas. Por quê? A igreja é para todos. Não é igual quando Jesus contou a parábola dos peixes, aonde os pescadores, chegando na praia para o charreiro, ele vai separando os peixes que prestam e que não prestam. Não, nós não sabemos quem presta e quem não presta. Por isso
que para a igreja é para todos, é em Cristo. Na missa é que as pessoas vão se convertendo a Cristo. Aqueles que não pertencem a Cristo, eles vão sair da igreja tranquilamente, como sempre saíram. A igreja é para os santos. Como é que nós nos tornamos santos? Renunciando ao diabo, que é o mundo, né, que nos leva a pecar, nos confessando e comungando dignamente. O Catecismo da Igreja Católica fala que nós que comungamos dignamente somos santos. Isso é a doutrina que vem dos apóstolos. Jesus falou, sejam santos porque eu sou santo. Então, todo esse evangelho de hoje, nós juntando com todos os ensinamentos de Jesus, nós vamos vendo que o Papa é que tem que estar à frente da igreja para guiar todos. Se o Papa for sozinho, sem Cristo, a igreja fica infrutífera. O número de cristãos só diminui. Eu estava escutando um Dom Adair falando hoje que nos anos 70, 92% dos brasileiros se identificavam como católicos. Hoje é menos de 50%. Por que será? Será que as missas estão sendo católicas? As missas estão seguindo o missal romano? Isto é, seguindo a Cristo? Porque foi o Espírito Santo que inspirou o sacrifício de Cristo para ser celebrado na missa. Quando se celebra fora da liturgia, já abandonou Cristo. Aí é o homem falando, eu quero celebrar do meu gosto, como eu entendo. Abandonou Cristo. Por isso que nós vemos tantas paróquias vazias, as capelas vazias, porque não tem Cristo. É unido a Cristo e Cristo chamou, Pedro, tu me amas? Toma conta dos meus cordeiros. Então, o Papa tem que tomar conta dos bispos na unidade. Tem que dizer, olha, sigam o que a igreja ensina. Pedro, tu me amas? Toma conta das minhas ovelhas. O Papa Francisco, quando chegou, ele disse, eu quero uma igreja em saída. E muitas paróquias fizeram uma saída. Nós fizemos aqui o Círculo Bíblico, nós fomos a inúmeras casas, né? Centenas de casas. O que diz a segunda leitura hoje? Milhares e milhares, milhões de almas, de santos já estão lá no céu, intercedendo por nós diante de Deus. Então, nós temos que ir para todos. Da onde nós fomos? Quantos voltaram para a igreja? Não sei. Quantos ficaram? Não sei. Jesus falou que nós temos que fazer a nossa parte. Conversão é como o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai inspirar as pessoas a se arrepender dos pecados e se confessar. Se as pessoas não escutam a Deus pelo Espírito Santo, vai nos escutar como? Então, a nossa missão é ir e anunciar, é viver o Evangelho, o nosso exemplo, para que todos possam ir diante de Cristo. O mais pecador de hoje, que está no mundo vindo para Cristo, pode ser um santo como Santo Agostinho, que era um péssimo exemplo para todos, mas ele, ao conhecer Cristo, ele se converteu, foi nomeado bispo e hoje é doutor da igreja. Você vê a importância de um bispo, né? Um bispo católico que prega a verdade, né? Nossa, então, a conversão de Santo Agostinho veio pela intercessão da sua Santa Mãe, né? Santa Mônica, e pelas belas homilias, né? do bispo. Então, a importância, você está falando do Papa, me vem também a imagem do bispo. Nós hoje estamos, no caso da nossa paróquia, nós estamos sem o Papa e sem o bispo. E nós temos que, como cristãos, pedir, rezar, suplicar ao Senhor que nos envie um santo Papa e um santo bispo de acordo com o Sagrado Coração de Deus. Né? Nós precisamos de sacerdotes que sejam semelhantes ao Sagrado Coração de Deus, para que haja um renovo, uma restauração da igreja, do clero, de nós, povo de Deus. Então, se você ainda não fez a sua oração, faça a oração, porque Deus nunca deixa de ouvir a oração dos seus filhos. E nós temos que clamar. Ele
sabe que precisamos, mas Ele gosta que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte é rezar, suplicar, pedindo a Deus. Lembra do que a Isabela falou. Jesus perguntou se tinha peixe. Quando eles chegaram, estava lá o peixe na brasa. Jesus não precisa de nós. Não. Somos nós que precisamos de Cristo. E Jesus falou, você, como está lá no Gênesis, do seu suor é que você vai se alimentar. Então, vai lá, vai pescar, para que você esteja diante de Cristo com os seus frutos. Qual é o fruto da igreja? É chamar os pecadores. É evangelização, né? Não é? Então, é levar Cristo a quem não o conhece. Às vezes, você vai falar assim, mas Isabela, no mundo que vivemos, quem não conhece Jesus? Muitos, porque conhecem um Jesus segundo a sua vontade. Mas o verdadeiro Jesus que está na sua santa igreja, muitos não conhecem, gente. É um serviço ainda muito que que precisa muito, né, da nossa atitude e da nossa atenção. Nós escutamos muito o clero falar, Mateus 16, 18, Jesus fundou uma só igreja. Nós escutamos muito falar, mas quem é que fala que quem não vai na missa não tem a salvação? Nossa cidade tem cerca de 24 mil pessoas, são 3 missas hoje, cerca de 300 e poucas pessoas por missa, então 1.000 pessoas. 1.000 pessoas conhecem a Cristo. Nós temos 23 mil pessoas que não vão na missa. E qual é a nossa missão? É informar. Fora da Eucaristia não existe cristianismo. Vocês querem ir para o céu? Tem que se arrepender, se confessar e ir para a missa. Mas nós temos a liberdade. Muita gente cria o seu próprio Jesus. Eu faço o meu Jesus na minha casa. Porque lá tem mais pecadores do que eu. Sim! É para todos, todos, todos. E é para você também que não vai na missa. Porque se lá estão os pecadores, estão procurando a Cristo para se converter, para se tornarem santos. Então, ao invés de criticar aqueles que estão escutando a Deus, você que se acha o outro Deus que criou um Jesus para você, se reconheça a criatura. Não é no mundo que a gente vai conhecer Cristo. A gente vai conhecer Cristo escutando de Cristo. E que Deus abençoe que o Papa seja mais direto. O Papa Francisco falou muito, mas indiretamente, porque tinha muita oposição dentro da igreja. Mas que venha um Papa que fale abertamente o que a igreja ensina, que fale abertamente do catecismo, que fale abertamente que a missa é um missal romano, que os padres não podem celebrar conforme eles querem, que os bispos venham, cada paróquia celebra a missa católica e fala, a missa é assim, se o padre celebrar diferente, vocês entrem em contato com o bispo, porque nós estamos aqui para adorar a Deus no sacrifício de Cristo, e não para zombar de Cristo diante do Pai. Então nós temos que nos comportar na missa como a igreja nos ensina. São Pedro nos ensina. São Pedro, a primeira leitura, fala hoje para as autoridades judaicas. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Padre não é dono da igreja, bispo não é dono da igreja, papa não é dono da igreja. Nós não temos igreja. Quem tem igreja é Cristo. Nós, criaturas, participamos da igreja de Cristo, unidos a Deus em seu corpo na Eucaristia. Pela misericórdia. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.